Olá pessoal, vamos voltando aqui com a nossa aula de Química Orgânica e continuando a falar de compostos orgânicos, de solubilidade deles, vamos ver aqui esse exemplo aqui ó, do pentano-ol. Veja que eu falei para vocês na outra aula que nós temos uma parte apolar e uma parte polar. A parte polar é a parte que tem oxigênio e hidrogênio, né? O oxigênio é um elemento mais polar, é um elemento mais eletronegativo. Essa parte aqui é apolar é porque ela tem carbono e hidrogênio, que a eletronegatividade é relativamente baixa. Além do mais, quando eles estão ligados dessa maneira, você tem um momento de dipolo aí zero ou próximo dele, certo? Então, à medida que aumenta a cadeia carbônica, os monoálcoois saturados eles tornam-se líquidos viscosos e cada vez menos solúveis em água. Ah, existe também a possibilidade de aumentar a viscosidade, aumentando também a quantidade de hidrogênio, de OH aqui. Por exemplo, se eu tiver 3 OH aqui, eu tenho um tipo ah, de glicerol, por exemplo, que ele é bem viscoso, que é semelhante a um álcool em gel, por exemplo, a viscosidade nesse sentido aí, certo? Não é álcool em gel. O álcool em gel é o álcool 70 adicionado de carbopol e alguns outros compostos para deixar a pele úmida e tal, não ressecar e tudo mais. Tem umas outras questões aí. Acima de 12 carbonos, ó, álcoois grandes aqui, eles são sólidos semelhantes à parafina. Então nós temos álcoois sólidos também. Então, para a gente compreender esses fatos, basta lembrar que o álcool é formado por uma parte orgânica apolar, que é insolúvel, e uma parte da água, né, uma parte altamente polar, que é semelhante à água, que é essa parte aqui, certo? Então, a solubilidade dos compostos ela vai depender de quem será o solvente e do que o soluto tem, né? Por exemplo, ah, o etanol, que a gente conhece aí, que é usado no álcool em gel, no álcool 70, no álcool combustível, nas bebidas e tudo mais, ah, o etanol, ele basicamente tem uma parte apolar, ó, hidrofóbica, né? Tem uma parte polar que é hidrofílica, ó, hidrofóbica que não gosta de água. Fobias são medos, né? Então seria um medo de água, né? Obviamente as moléculas não têm têm sentimentos, elas são simplesmente moléculas. Então no caso seria uma interação muito ruim com a água, e aqui seria uma interação muito boa com a água, né? Hidrofílica. Então essa parte aqui é muito solúvel em compostos apolares. E essa parte aqui ela é muito solúvel em compostos polares, né? Enquanto esses aqui são insolúveis entre si, certo? Então o que mostra para gente que se eu aumento muito a cadeia aqui de carbono, eu vou ter uma parte que vai parecer mais com isso do que com isso aqui, o que vai afetar a solubilidade naturalmente desse composto, certo? Então, conforme haja um predomínio aqui R ou OH, prevaleceram as propriedades do primeiro e do segundo. Podemos comprovar esse fato, por exemplo, em poliálcoois de cadeia carbônica grande, que possuem muitas hidroxilas. Esses compostos são polares, solúveis em água, como é o caso do açúcar, da glicose, né? É um tipo de açúcar, nós temos mais de um tipo de açúcar, nós temos sacarose, glicose, pentose. Então aqui ó, a glicose tem 5OH, ainda tem esse grupo aqui, ó, aldeído, tá? Então vejam que ele tem muita interação polar aqui, por isso que o açúcar é tão solúvel na água quando a gente vai fazer um suco, fazer café, enfim, um chá. O açúcar ele se solubiliza muito fácil por conta dessas interações aqui do OH com o solvente, certo? As vitaminas, nós temos vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Tem até uma questão do Enem
que fala sobre isso, uma questão, eu não lembro de qual ano exato, mas é de 2015 para cá, se não me engano, que fala sobre esse tipo de vitamina. Então, vitaminas hidrossolúveis são as que se dissolvem na água, ó, hidrossolúvel, solúvel em água, hidro, tá? Então, se dissolvem na água e não se dissolvem em substâncias orgânicas, como, por exemplo, as gorduras, né, existentes no nosso organismo. Por exemplo, a vitamina C. Aqui, ó. Essa aqui é a fórmula da vitamina C. A presença de vários grupos OH garante, ó, 1, 2, 3, 4, que a vitamina C seja solúvel em água. Uma coisa interessante sobre as vitaminas, no caso da vitamina C, ela é muito importante para o nosso organismo para evitar, por exemplo, escorbuto, que é uma, uma doença que afeta a gengiva, né, a boca. Então, começa a sangrar. Era uma doença chamada doença dos marinheiros, se não me engano. Na época das grandes navegações, existia muito escorbuto aí, porque o pessoal ficava meses no mar e não se alimentava direito, né? Então, uma das formas de você contrariar isso aí seria embarcando muita laranja nos navios, né? Um fato interessante, no caso das vitaminas hidrossolúveis, é que por serem solúveis em água, é muito mais fácil de eliminar, né? Elas são eliminadas pelo nosso organismo através da urina quando elas estão em excesso, certo? Existem também as vitaminas lipossolúveis, lipogordura, né? Então, são as que não se dissolvem em água, mas se dissolvem nas gorduras. Por exemplo, a vitamina A, que eu tenho a fórmula estrutural da vitamina A. A predominância da cadeia carbônica é o fato de ter apenas um OH aqui, ó. O resto aqui é tudo apolar, certo? Que fazem com que a vitamina A não seja solúvel em água, mas seja solúvel em compostos gordurosos, né, lipossolúvel. Então, o que eu falei agora há pouco, que é possível eliminar as vitaminas hidrossolúveis de forma mais fácil através da urina, já que elas são solúveis em água. Entretanto, no caso da vitamina A, por exemplo, ela é um pouco mais difícil de ser eliminada, né? Ela é encontrada no fígado de boi, dos peixes e também na gema de ovos e no espinafre e alguns outros alimentos. A falta dessa vitamina pode causar cegueira noturna, pele seca, baixa resistência a infecções, etc. O consumo excessivo de vitamina A pode ser prejudicial, pois, sendo lipossolúvel, ela é retirada no organismo, principalmente no fígado, produzindo dores de cabeça, insônia, perda de cabelo, etc. Então, para você eliminar esse tipo de vitamina que é lipossolúvel, a gente vai precisar que o organismo ele precise queimar energia, né? E para isso a necessidade de exercício ou de controle mais rígido da alimentação, né? Para que a gente possa consumir esse tipo de substância, já que ele fica armazenado na parte mais gordurosa, digamos assim, lipossolúvel do nosso organismo, certo? Vamos tratar agora, para a gente finalizar essa parte de propriedade de compostos orgânicos, de densidade de compostos orgânicos. A densidade das substâncias ela depende das massas moleculares. Os alcanos líquidos, por exemplo, eles são menos densos que a água, né? Se a gente verificar aqui, ó, densidade em grama por ml a 20 graus, número de carbono. Então, vejam que à medida que a gente vai aumentando aqui a quantidade de carbono, a gente vai aumentando aqui a densidade, certo? Então, quanto maior o número de carbono, mais densa será a substância, certo? Então, veja só, a densidade de compostos orgânicos. Essa diferença de densidade tem várias consequências na vida diária. Por exemplo, nos acidentes aí com o petróleo, né, vazamento de óleo no mar, na água, é possível ver que o petróleo ele acaba indo para a superfície. E isso acontece porque
o óleo e a água são immiscíveis, eles não se misturam, né? A gente viu aí há pouco tempo atrás aqui no Brasil os casos do derramamento de óleo que aconteceram no litoral aqui do Nordeste, sujando as praias aí. E isso aí não dá para separar, não dá para, você não dissolve o óleo na água, né? Então, por conta disso, todo aquele petróleo acabou chegando nas praias, né? Ah, os incêndios com gasolina e óleo diesel não devem ser combatidos com água, né? É uma coisa interessante de se saber. Por quê? Porque você acaba espalhando o fogo, né? O ideal é você eliminar. O fogo ele acontece por uma junção de três fatores. Tem o material que vai queimar, você tem o oxigênio e você tem a ignição, a chama de ignição, né? A energia. Então, o que a gente precisa fazer nesses casos? Quando você tem queima álcool, ou queima gasolina ou óleo diesel, eliminar a fonte de oxigênio. Então, o ideal é um extintor de CO2. Ele vai sim acabar com o oxigênio e aí vai acabar com o incêndio. Aqui a gente percebe um hidrocarboneto, né, e água. O hidrocarboneto ele é mais leve, né, o petróleo, os óleos, eles são mais leves, então eles ficam na superfície. Enquanto que os haletos são compostos que têm halogenados, eles são mais densos do que a água, então eles afundam na água, certo? Então, com essa parte, a gente finaliza essa parte de propriedade de compostos orgânicos. E agora eu vou só dar uma introdução bem rápida sobre o nosso próximo assunto. E aí a gente já começa. Só um minuto, deixa eu trocar aqui o slide. Pronto, o nosso próximo assunto, o nosso próximo tema de estudo será isomeria constitucional e estereoisomeria, que é um tema bastante recorrente aí, né, em questões do Enem, e um tema bastante interessante que explica muita coisa sobre as propriedades e características dos compostos orgânicos para a gente, certo? Então, vamos só dar uma rápida introdução sobre esse tema, que a gente vai se concentrar nele muito mais nas próximas aulas, né? Que tem bastante coisa para a gente ver e é um tema que precisa ser bem trabalhado. Então veja só. Primeiro, existem duas substâncias aqui, vamos chamar as substâncias de A e B. As duas apresentam a mesma fórmula, C2H6O. Está aqui do lado. A substância A, ela é um líquido incolor que ferve, ela entra em ebulição a 78,5 graus Celsius, substância A. E apresenta uma certa reatividade química, ou seja, ela reage, de certo modo, fácil, né? Vamos dizer assim. A substância B é um gás incolor, veja, é um gás, está aqui confinado, que se liquefaz somente a 23,6 graus, ou seja, a qualquer temperatura acima dessa aqui ele vai ser um gás, abaixo vai ser líquido. E abaixo de zero tem uma reatividade química muito baixa, ou seja, é difícil de reagir, difícil de interagir com outras substâncias, certo? Então, eles são iguais ou são diferentes? Se a gente observar aqui, só pela figura já dá para ver que isso aqui vai ser um gás, isso aqui vai ser um líquido, então eles são diferentes. Mas se eles são diferentes, por que eles têm a mesma fórmula? O que é que muda de um para o outro? E por que, mesmo sendo substâncias diferentes, eles vão ter a mesma fórmula? Certo? Essas questões, esses questionamentos sobre as características de substâncias que são iguais e diferentes ao mesmo tempo, é o que a gente vai estudar nessa parte de isomeria, certo? Então, a partir da próxima aula, a gente vai tratar desse tema e aí a gente vai entender um pouco sobre essas questões, esse questionamento que eu deixei aí, ok? Então, até a próxima e por hoje é só.